Legal? É uma aula voltada aos alunos do segundo ano, tá? E aí a gente pode interagir, tá certo? À medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem colocar os comentários aí, que eles vão aparecer aqui para mim e eu esclareço essas dúvidas aí para vocês, tá bom? Nossa conversa hoje, nossa aula hoje, vai tratar de um assunto chamado calorimetria. E aí, para quem está fazendo esses estudos desde a termometria, passando pela dilatação e chegando agora na calorimetria, vai perceber sempre aquela ideia de que calor, tá? Aquela definição do que é calor. E calor é uma energia, é um tipo de energia, uma modalidade de energia que é transferida de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Sempre funciona assim, tá? O corpo que tem maior temperatura, ele cede calor para o corpo que tem menor temperatura, até que eles cheguem ao que a gente chama de um equilíbrio térmico. Equilibre a temperatura de um corpo com a temperatura do outro, tá? Um exemplo muito comum disso é se você tiver 2 baldes de água, um deles com água quente e outro com água fria. E aí você resolve misturar essas 2 águas. Você vai perceber nessa experiência que o corpo, a água que tem maior temperatura, a água quente, ela vai ceder parte do calor que ela possui para a água fria. E aí elas vão trocar calor até que a temperatura dessa mistura de águas seja equilibrada, tá certo? Então, quando a gente fala de calor, a gente fala de um tipo de energia que sai sempre do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. E aí essa troca, ela vai ocorrer até o momento que eles equilibrarem as suas temperaturas, que é o que a gente vai chamar de equilíbrio térmico, tá bom? Então, basicamente, calorimetria vai estudar essas trocas de calor que a gente pode realizar. É sempre do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, tá? E aí visando o equilíbrio, a igualdade de temperaturas, tá legal? Mas vamos lá, vamos tratar alguns detalhes aqui. O que é importante saber sobre calorimetria? Tá aí uma definiçãozinha de calorimetria, que é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês, né? Ele diz aqui que a calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com as trocas de energia térmica, ou seja, as trocas de calor, tá? Então, calorimetria vai estudar basicamente o quê? Trocas de calor, tá? Essa energia em trânsito, ou seja, que sai de um corpo e vai para o outro, é chamada de calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. Ou seja, só vai haver troca de calor quando eu tiver corpos com temperaturas diferentes. E essa troca de calor, ela vai ser sempre direcionada do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Essa troca, ela vai ocorrer até que os 2 corpos, ou mais de 2 corpos, tá? Que estejam ali em contato, tá? Trocando calor entre si, até que eles todos igualem as suas temperaturas. Ocorre o que a gente chama de equilíbrio térmico, tá certo? Então, o que a gente também já havia falado, os corpos com maior temperatura cedem calor, certo?
e os que possuem menor temperatura recebem calor. Então, é uma troca de calor. Quem tem mais temperatura, doa, cede. E quem tem menos temperatura, recebe essa energia, recebe esse calor, tá bom? E aí, se a gente tiver um sistema que a gente chama de conservativo, ó, sistema conservativo, todo calor que é cedido por um corpo, ele é absorvido pelos outros. Ou seja, a somatória, aqui esse sigma representa um somatório, esse somatório de todos os calores, de todos os corpos que estão em contato, ele sempre vai ser igual a zero. Isso significa que todo calor que é cedido por corpos é absorvido por outros. Todo calor que é cedido por alguns é recebido pelos outros. Quem cede vai ficar com a quantidade de calor negativa, porque ele está cedendo, ele está perdendo calor. E quem recebe vai ficar com uma quantidade de calor positiva. Então, durante essas trocas de calor, quem cede diminui a sua quantidade de calor, então o Q dele será negativo. E quem recebe esse calor, tá aumentando a sua quantidade de calor, vai ter esse Q aqui positivo, tá bom? Então, quem cede diminui a quantidade de calor. Vamos ter um cálculo aí de Q negativo para quem cede, para quem doa calor. E para quem recebe, vai ganhar calor, vai aumentar a quantidade de calor que possui. E aí você vai ter um Q calculado de valor positivo. Tranquilo? Se não ficou dúvida nessa parte, a gente já pode prosseguir. Lógico, se vocês tiverem dúvidas, pode compartilhar aqui as dúvidas. Quem estiver assistindo ao vivo, eu já respondo na própria aula. Quem estiver assistindo essa aula depois, também pode colocar as dúvidas de vocês nos comentários e em seguida eu também vou responder vocês. Tá bom? Tá legal? A gente trabalha muito na física com o Sistema Internacional de Unidades, que é o chamado SI. E aí, como a gente está calculando quantidade de calor, essa quantidade de calor que é representada por esse Q aqui, ó, essa quantidade de calor na física, pelo Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em caloria, tá bom? Cuidado, a unidade padrão é a caloria. Mas se, por exemplo, você pegar lá um pacote de biscoito, né? Está assistindo aí a minha aula, comendo aquele velho biscoitinho, tá? E aí você pode olhar ali no valor nutricional dele. O valor nutricional dele, ou seja, o valor energético dele, ele está calculado em quilocalorias. E lembrando, toda vez que você tiver esse prefixo quilo, quilo é uma coisa 1000 vezes maior. Então, uma quilocaloria equivale a 1000 calorias, tá? A unidade padrão do Sistema Internacional é a caloria, mas você também pode representar esse valor em quilocalorias, que seria um múltiplo da caloria, tá? Lembrar que uma quilocaloria equivale a 1000 calorias, tá bom? Toda vez que você tiver o prefixo quilo, quilo significa 1000 vezes alguma coisa. Legal? Quando a gente vai fazer essas trocas de calor, a gente percebe basicamente que há duas modalidades de calor, dois tipos de calor, tá? Um deles é o chamado calor sensível. O que é o calor sensível? O próprio nome já diz, é aquele calor que você sente. Por quê? Porque você vai perceber que a temperatura do corpo ela vai variar. Para mais, se estiver variando
se estiver recebendo calor, perdão, então vai variar a temperatura para mais se ele estiver recebendo calor, ou vai variar essa temperatura para menos se estiver cedendo calor, tá bom? Então, esse calor sensível é um calor que tem como característica a variação de temperatura do corpo. Então, o corpo ele vai variar a sua temperatura, quer dizer, ele pode aumentar a temperatura dele ou diminuir, só que o estado físico da matéria se mantém, tá bom? Então, eu vou fazer uma troca de calor mudando, alterando a temperatura do corpo, mas sem alterar o seu estado físico. Ou seja, quando eu tenho uma troca de calor entre águas, a água quente e a água fria, tá? Eu junto as duas, eu tenho uma troca de calor sensível. Porque a água quente vai perder temperatura, vai diminuir a sua temperatura, e a água fria, ela vai aumentar a sua temperatura, mas não vão mudar o seu estado físico. Vai continuar sendo água no estado líquido, tá bom? Então, quando eu tenho essa troca de calor variando, mudando a temperatura, mas não mudando o estado físico da matéria, a gente diz que é uma troca de calor sensível, tá bom? É uma modalidade de calor, perdão, que a gente chama de calor sensível, tá? Então, basicamente, o calor sensível altera a temperatura, mas não altera o estado físico, tá? Muda a temperatura, mas não muda o estado físico. Legal? E eu tenho também um outro tipo de calor, uma outra modalidade de troca de calor, que é chamado de calor latente. Latente é como se você tivesse adormecido, tá? O significado de latente é adormecido, tá? Então, aparentemente, você não percebe essa troca de calor, porque a temperatura do corpo não vai variar, quer dizer, ela nem vai aumentar e ela nem vai diminuir. Mas você conclui que há uma troca de calor porque há uma mudança de estado físico. Exemplo disso aí, se você for na sua geladeira, depois da aula, pegar um cubo de gelo e colocar sobre uma superfície, sobre uma mesa, sobre um balcão, alguma coisa que você tem aí, você vai perceber que ao longo do tempo, esse gelo ele vai derreter, tá certo? Se você observar bem, durante o derretimento desse gelo, ele não vai alterar a sua temperatura, tá bom? Mas ele vai mudar o estado físico, tá? Então, você tem uma mudança de estado físico, mas sem mudar a temperatura do corpo, tá? Então, basicamente, você tem duas situações quando há trocas de calor. Ou o calor é sensível, quando você muda a temperatura, mas não muda o estado físico, ou você tem o calor latente, que muda o estado físico, mas não muda a temperatura, tá? Então, quando você muda um deles, você não muda o outro, tá? Se você mudar a temperatura, você não muda o estado físico. E se você mudar o estado físico, você não muda a temperatura, certo? Quando você tiver trocas de calor, ou vai estar atuando calor sensível, ou vai estar atuando calor latente, ou um ou outro. Nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Então, quando eu tenho calor sensível, eu não tenho latente. E quando eu tenho latente, eu não tenho o sensível. Agora, observe que, dependendo da troca de calor que eu vá fazer, ele pode, numa mesma troca de calor, alternar momentos de calor sensível e de calor latente, tá? O que eu estou dizendo é que os dois nunca vão atuar no mesmo momento.
quando um está atuando, o outro não está atuando, certo? Quando eu tenho calor sensível, eu não tenho latente. E quando eu tenho latente, eu não tenho sensível, tá? Mas você pode observar que se uma troca de calor ela se prolongar bastante, eu posso ter um momento de calor sensível e logo depois um momento de calor latente. Por exemplo, se você pegar uma água para esquentar, para fazer o café, certo? Você vai colocar lá a água no fogo para esquentar, para fazer um cafezinho. Cafezinho bom demais para comer aí com cuscuz no final da tarde, né? Depois da aula. É massa. Aí você coloca lá a água para ferver. O primeiro momento é um momento de calor sensível. Por quê? Porque você vai perceber que a água vai aumentar a sua temperatura sem mudar o estado físico, tá? Quando ela chegar no ponto de ebulição, no ponto de fervura, você vai ver que a temperatura da água ela não vai se alterar, certo? A água, em condições normais de temperatura e pressão, ela ferve aí a 100 graus Celsius, tá? Então, se você pegar um termômetro e colocar nessa água, quando a água estiver fervendo, tá? Agora, lembrando, não pode ser aquele termômetro para medir a temperatura do seu corpo, tá? Que ele não aguenta, ele não suporta essa temperatura. É um termômetro especial, tá? Então, se você coloca no momento da fervura da água o termômetro lá na água, você vai perceber que a temperatura continua em 100 graus, mas você começa a ver vapor de água saindo ali daquela chaleira ou daquele recipiente que você está esquentando a água, que você está fervendo a água. Isso ocorre porque eu aumentei a minha temperatura da água, da temperatura ambiente, né? Então, onde a torneira que eu coloquei a água, né? Então, peguei a água da torneira, ela estava em temperatura ambiente. E eu fui aquecendo, tá? Calor sensível, até ela chegar no ponto de ebulição. Quando ela chega no ponto de ebulição, ela não pode mais aumentar a temperatura porque ela se depara com uma mudança de estado físico. Então, nesse momento, quando ela começa a mudar o estado físico, o calor ele deixa de ser sensível, que eu deixo de alterar a temperatura do corpo e ele passa a ser latente. Então, o que a gente vai observar é que eu posso ter uma transição, uma mudança de calor sensível para calor latente, e depois que essa água ferver todinha, se eu continuar aquecendo esse vapor de água, ela vai voltar a aumentar a sua temperatura, mantendo esse vapor de água, tá? Então, eu posso ter, ao aquecer essa água, calor sensível, quando ela começa a ferver, latente, e depois que ela ferver todinha, aí volta a ser sensível. Isso se eu continuar trocando calor, tá? Mas lembre, quando está atuando o calor sensível, não está atuando o latente. E quando está atuando o latente, não está atuando o sensível. Os dois nunca podem acontecer ao mesmo tempo, mas pode acontecer um e depois o outro. Eles podem parar o calor sensível para começar um latente, parar o latente para voltar ao sensível, mas nunca sensível e latente funcionando ao mesmo tempo. Nunca os dois trabalhando juntos. Legal? Deu para entender essa parte bem direitinho? Então, basicamente, você tem dois tipos de calor, tá? O calor sensível, que altera a temperatura sem alterar o estado físico, tá bom? Calor sensível, muda a temperatura sem mudar o estado físico. E o latente,
que muda o estado físico sem mudar a temperatura, tá bom? Então, quando muda um, não muda o outro, tá bom? Quando muda um, não muda o outro. Legal? Tranquilo até aí? As características importantes que a gente vai ter que considerar para essas duas modalidades de calor. Primeiro, a quantidade de matéria que está trocando calor. E aí a medida de quantidade de matéria, nesse caso, é a massa do corpo, que eu vou chamar de M, tá certo? E no sistema internacional, a unidade de massa é o grama, tá bom? A gente mede massa no sistema internacional em gramas, tá bom? A característica de cada material. O quê? Observe. Água, exemplo. Água, ela tem uma característica de troca de calor diferente, por exemplo, de um metal, de um alumínio. Você pode ver, por exemplo, na sua experiência de esquentar essa água, de ferver essa água para fazer o café, se você coloca a panela de alumínio com água dentro, a panela de alumínio ela vai ganhar temperatura muito mais rapidamente do que a água. Você coloca lá a sua panela de alumínio com água no fogo. Você vai perceber que pouco tempo depois, o alumínio da panela já está bastante quente, enquanto que a água está só morninha. Então, veja, a característica de um material para receber ou para ceder calor é totalmente diferente da característica do outro material. Cada material, cada substância, ela tem uma composição química e ela tem uma característica diferente para receber ou ceder calor, tá bom? Essa particularidade, que é uma característica de cada material, a gente chama de calor específico, quando se trata de calor sensível, e a gente chama calor de latência, quando se trata de calor latente, tá bom? Observar também que, por exemplo, a água, vamos tomar como exemplo a água. A água, ela pode se apresentar nos 3 estados físicos da matéria. Sólido, que é gelo, líquido, que é a água propriamente dita, e gasoso, que é o vapor de água. O calor específico da água no estado sólido não necessariamente é o mesmo da água em estado líquido e não necessariamente é o mesmo da água em estado gasoso. Então, esse calor específico, ele está associado à presença de calor sensível e deve ser considerado a cada estado físico da matéria. Então, você pode até ter uma substância com o mesmo calor específico em estados da matéria diferentes, mas normalmente, isso não acontece. Você pode até ter uma exceção à regra, mas normalmente o calor específico no estado sólido é diferente do calor específico no estado líquido e do calor específico no estado gasoso. Por quê? Porque apesar de ser a mesma composição química, mas você tem arrumações diferentes da matéria, distanciamentos maiores entre uma molécula ou a outra, à medida que você vai aquecendo, distanciamentos menores entre uma molécula e outra, à medida que você vai resfriando, tá? Então, acaba mudando um pouco as características. E esse calor de latência, pelo mesmo motivo, ele também vai mudar para a transição sólido-líquido e para a transição líquido-gasoso, tá certo? Então, quando eu tenho uma fusão, que é a transformação do líquido para o sólido,
a gente tem um calor de latência. E quando a gente tem a evaporação ou a ebulição, que é a transformação do líquido para o gasoso, estado físico líquido para o estado físico gasoso, você tem uma outra possibilidade, uma outra situação, um outro calor de latência. É por isso que a gente vai falar muito de calor de latência de fusão, quando ele estiver fazendo uma fusão, ou calor de latência de ebulição, quando ele estiver fazendo uma ebulição, tá? Então, a característica desse material, quando é calor sensível, calor específico, a gente vai chamar de Czinho, C minúsculo, tá? E quando for calor latente, vamos chamar calor de latência L maiúsculo, tá bom? No sistema internacional, esse calor específico, ele é dado em calorias por grama grau Celsius e o calor de latência em calorias por grama. Por quê? Porque, observe bem, eu estou fazendo uma troca de calor. Calor envolve caloria, tá? Esteja esse corpo sofrendo troca de calor sensível ou de calor latente, a massa é importante, é dada em gramas. E no caso do calor sensível, eu tenho uma variação de temperatura, que normalmente é medida em graus Celsius, né? No sistema internacional, medida em graus Celsius. Coisa que já não vai acontecer no calor de latência. Então, a diferença aqui das unidades é essa. É que no calor sensível, eu tenho uma variação de temperatura, uma mudança de temperatura em graus Celsius, o que já não vai acontecer com o calor latente. Então, no calor sensível, eu vario a temperatura sem variar o estado físico. Então, eu tenho uma variação de temperatura. Enquanto que no calor latente, eu não tenho uma variação de temperatura e sim uma mudança de estado físico. Então, não tem a variação de temperatura para o caso do calor latente. Só para o caso do calor sensível. Beleza? E, como a gente estava falando, a variação de temperatura, especificamente para a situação de calor sensível, que a gente vai chamar de delta θ. Delta, vocês sabem, indica uma variação. E θ é como a gente representa a temperatura. Aí você pode me perguntar, ô Wagner, e por que eu não chamo de delta T? Para você não confundir o delta T, variação de temperatura, com o delta T, variação de tempo, tá? Então, para não haver essa confusão, justamente por isso que ele chama de delta θ, tá bom? E essa temperatura, ou essa variação de temperatura, no sistema internacional, é medida em graus Celsius, tá? Então, se você tiver a temperatura numa outra escala, é necessário você converter sempre para graus Celsius, tá bom? Belezinha? Tranquilo. Vamos lá. Concluindo aí as ideias. Calor sensível. Lembrando, quantidade de calor é medida em calorias, tá bom? Vai depender do que o calor sensível? Da massa, da característica do material, que é o calor específico, e da variação de temperatura. Que, lembrando mais uma vez, no calor sensível você tem variação de temperatura sem variar, sem mudar o estado físico, tá? Então, você vai depender da quantidade de matéria, que é a massa, do calor específico, que é a característica de cada material, e da variação de temperatura, que é uma característica própria do calor sensível, tá bom? Calor específico, calor sensível, também a gente pode trabalhar com uma outra grandeza, que é chamada capacidade térmica, tá? Então, quando eu trabalho
com calor sensível, lembrando, quando eu trabalho com calor sensível, eu também posso ter uma outra grandeza associada a essa situação de calor, essa modalidade de calor, tá? Capacidade térmica, lembrando, eu só vou calcular quando eu tiver uma situação de calor sensível. Essa capacidade térmica vai ser o quê? Ó? Massa vezes o calor específico. E aí, cuidado para não confundir, ó. O C minúsculo é o calor específico e o C maiúsculo é a capacidade térmica. Lembrando, capacidade térmica você só vai ter, ó, quando você tiver variação de temperatura, ou seja, no caso de calor sensível, tá? Eu nunca vou calcular a capacidade térmica do corpo em calor latente, tá bom? Sempre em calor sensível, tá? E o calor latente é basicamente a mesma coisa do calor sensível, só que eu não tenho a variação de temperatura e esse calor específico agora passa a ser chamado calor de latência, tá bom? Beleza? Tranquilidade até aí. Ficou alguma dúvida até esse ponto? Veja quem está trabalhando o aspecto teórico desse estudo, tá? E a partir daí a gente já tem condição de começar a resolver alguns exercícios. Lembrando que vocês também têm exercícios disponíveis nessa sala de aula do Facebook, onde está sendo transmitida essa aula ao vivo, tá? Após a aula ao vivo, vocês têm exercícios aí para serem resolvidos, tá bom? Beleza? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar a sua dúvida aí nos comentários que eu te respondo. Legal? Vamos para frente? Tá tranquilo até aí? Posso prosseguir? Exercícios, então. E aí eu vou levar em consideração tanto o aspecto teórico da coisa quanto o aspecto dos cálculos, tá? Porque quando a gente vai para uma prova de ciências da natureza, por exemplo, do Enem, ele gosta de trabalhar esses dois aspectos. Tanto o aspecto teórico da análise do fenômeno, quanto o aspecto de cálculo. Então é bom que a gente esteja preparado para as duas coisas. Legal? E aí ele coloca um exercício 1, bem simples, tá? Ele diz assim, ó. A função de uma roupa de inverno é, letra A, dificultar a perda de calor no corpo. Letra B, fornecer calor ao corpo. Letra C, impedir o ganho de frio pelo corpo. Letra D, retirar calor do corpo. Ou letra E, retirar frio do corpo. Então, quando eu estou no inverno, tá aquele tempinho frio, que eu uso aquela jaqueta, aquela roupa de inverno. Por que eu uso aquilo ali? Vamos pensar um pouquinho? Vamos começar imaginando que o nosso corpo, ele é uma fonte de calor, tá? Primeira coisa, primeiro de tudo, o nosso corpo produz calor, até porque é necessário que o corpo produza calor para manter o funcionamento ideal dos órgãos, né? Se de repente eu tenho uma temperatura muito alta ou muito baixa, eu posso comprometer o funcionamento dos órgãos do meu corpo, tá? Então, calor demais, por isso que quando o camarada tá com uma febre muito alta, ele convulsiona. A convulsão, ela é um aviso do corpo para você desligar, ela te desliga, tá? Então, o próprio corpo, ele cria o seu sistema de emergência para tentar lhe proteger de um dano maior, tá? Por isso é que o cara, quando tá com uma temperatura muito alta, ele convulsiona, ele desliga, ele apaga, certo?
O mesmo acontece quando você, por exemplo, está numa água muito gelada, né? Aquele famoso desafio do balde de gelo, tá? Se você, ao invés de jogar aquele gelo sobre sua cabeça, você ficar por algum tempo dentro do balde de gelo, você vai perceber que, com o passar do tempo, o seu corpo vai sofrer um processo de hipotermia, tá certo? E essa hipotermia, ela pode ser prejudicial ao funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Então, nem calor demais é bom para que a gente funcione bem e nem calor de menos. Então, nosso corpo ele é uma fonte de calor. Quando nós estamos no inverno, o que está acontecendo? O nosso corpo ele tem uma temperatura por volta de 36, 37 graus. Digamos que lá fora agora esteja 15 graus. Então, o que vai acontecer? Há uma diferença de temperatura entre o meu corpo e o ambiente lá fora. O que vai acontecer? O meu corpo vai começar a ceder calor para o meio externo. E isso vai acontecer até igualar as temperaturas. Só que a minha massa, ela é muito pequena perante a massa do ambiente. Então, eu vou estar cedendo calor infinitamente, tá certo? Eu vou estar cedendo calor. Qual é a função da roupa de inverno? Isolar o meu corpo para que eu não perca calor para o ambiente, para a atmosfera, certo? Então, a função da roupa de inverno é isso. Fazer com que o calor que é produzido pelo meu corpo não seja trocado com o ambiente. Isole o meu corpo do ambiente. Logicamente que não é um isolamento perfeito, mas é um isolamento que me garante ficar confortável, né? Então, a ideia aí da roupa de inverno é justamente essa daqui, ó, dificultar a perda de calor do corpo, dificultar a troca de calor entre o meu corpo, que está com a temperatura maior, e o ambiente que está com uma temperatura menor, que a gente está falando aqui de inverno, tá? Então, a resposta aí seria a alternativa A, tudo bem? Por que não a letra B? Porque lembrem, eu só troco calor entre fontes de calor. Aquela roupa de inverno, ela não tem calor nem para ceder e nem para receber. Ela não troca calor, ela apenas te isola de uma troca de calor, impede que uma troca de calor ocorra, tá bom? Letra C, impedir o ganho de frio. O ganho de frio é troca de calor. O ganho de frio, entre aspas, é quando você cede calor. Então, essa jaqueta, ela isola, ela não impede, ela dificulta, tá certo? E ela nem vai retirar calor do corpo e nem vai retirar frio do corpo. Ela só vai isolar, dificultar a troca de calor entre o seu corpo e o ambiente, que está com a temperatura menor, tá? Então, a ideia da jaqueta de frio é justamente tentar isolar o seu corpo para que as trocas de calor entre o seu corpo e o ambiente sejam menores. Ele vai entrar aí como um dificultador dessa troca. Essa troca de calor, ela vai continuar existindo, só que por conta do isolamento, ela vai ser menor, ela vai ser menos intensa, tá certo? E isso vai provocar aí um conforto maior no seu corpo. Legal? Então, uma questãozinha teórica massa para que você entenda direitinho toda essa situação. Então, a roupa de inverno, ela não troca calor nem com o seu corpo e nem com o ambiente. Ela apenas isola ou tenta isolar o teu corpo
do ambiente, tá? Como esse isolamento ele não é pior nessa troca, tá certo? E aí, como o meu corpo nessa situação ele está com maior temperatura do que o ambiente, eu estou dificultando essa perda de calor do meu corpo para o ambiente, tá certo? Tranquilidade aí. Questãozinha muito fácil, teórica, importante, tá? E aí, agora eu vou colocar mais 2 exercíciozinhos que são exercíciozinhos mais de cálculo, tá? Vamos ver aqui o exercício 2. Ele diz assim, ó. Admita que o corpo humano transfira calor para o meio ambiente na razão de 2 quilocalorias por minuto. Ou seja, como quilocaloria são 1000 calorias, ele está transferindo do corpo para o ambiente 2000 calorias por minuto, tá bom? Se esse calor pudesse ser aproveitado para aquecer água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, a quantidade de calor transferida em 1 hora aqueceria uma quantidade de água em quilogramas igual a... Olha o que o problema está dizendo. Ele está dizendo que o teu corpo é uma fonte de calor e que ele está transmitindo calor para o ambiente, tá? Ele está colocando aí o que a gente chama fluxo de calor, tá? Fluxo é quando você compara alguma coisa com o tempo. Ou seja, a cada minuto o teu corpo está cedendo 2000 calorias ou 2 quilocalorias por minuto, tá bom? Se esse calor que eu estou transferindo do meu corpo para o ambiente, ele pudesse ser usado para aquecer uma água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, a quantidade de calor que eu teria transferido a essa água durante 1 hora, aqueceria quanto de água em quilos? E aí, eu vou pedir que você preste bastante atenção nas unidades. Veja, meu calor está em quilocalorias, a minha temperatura está em graus Celsius, o meu tempo aqui está em horas, a minha quantidade de água da resposta está em quilos e, o mais importante, a informação do problema, ó, vai fazer com que eu mantenha o meu calor em quilocalorias, mantenha a minha massa em quilos e a temperatura estará em graus Celsius, tá bom? Veja que o tempo aqui está em horas, mas a razão está em minutos. Então, ó, quando há uma discordância de unidades, você tem que igualar elas. Veja, a quantidade de calor está em quilocalorias aqui e aqui, ó. Então, não vou precisar mexer, não vou precisar converter. A temperatura está em graus Celsius aqui e aqui. Então, está concordando. Não preciso mexer, tá? A massa, ele quer em quilos e ele dá aqui em quilos, ó. Então, está concordando também. Não precisa mexer. Só que aqui ele fala em 1 hora e o tempo da razão do fluxo está em minutos. Então, aqui as unidades de tempo não estão concordando. Você precisa transferir ou minutos para horas, ou horas para minutos, tá certo? Ou você passa a hora para 60 minutos, ou você faz isso aqui 60 vezes, né? Porque o que você faz 60 vezes em 1 minuto é o que você faria em 1 hora. O que você faz em 1 minuto 60 vezes é o que você faria em 1 hora, tá bom? Vamos lá. Então, a gente percebeu, primeiro detalhe, não vou precisar mexer na quantidade de calor, não vou precisar mexer na temperatura, não vou precisar mexer na massa. Eu só preciso converter o tempo, porque um aqui está em horas e o outro está em minutos. É onde a unidade não está coerente, não está combinando, tá bom? Vamos ver a resolução, então. Então, nós lemos lá o enunciado e a gente viu que a fonte de calor, ela fornece
2 quilocalorias por minuto durante 1 hora, então durante 60 minutos. Então, a quantidade de calor que vai ser transferida é o quê? 2 calorias por minuto, mas são 60 minutos, ó. 2 calorias por minuto durante 60 minutos, 120 quilocalorias, certo? Por que isso? Porque a cada minuto eu estou cedendo 2 quilocalorias. Em 60 minutos, ó, 2 do primeiro minuto, 2 do segundo, 2 do terceiro, e assim até o minuto 60, certo? Então, eu vou ceder 2 quilocalorias 60 vezes, uma vez para cada minuto, tá bom? Essa é a quantidade de calor. O calor específico da água, que é para onde eu quero transferir esse calor, é 1 quilocaloria por quilograu Celsius. Isso foi dado no problema. E eu tenho que considerar também a variação de temperatura, tá? A água vai ser aquecida de 20 até 100 graus Celsius. Então, de 20 até 100, ó, variação final menos inicial. 100 menos 20, 80. A pergunta que a gente deve se fazer agora: essa modalidade de calor, ela é sensível ou ela é latente? A característica está aqui, ó. Se é sensível, altera a temperatura, mas não altera o estado físico. Se é latente, altera o estado físico sem alterar a temperatura. Então, o que eu estou vendo aqui, ó? A minha água, ela vai alterar a temperatura. Se ela vai alterar a temperatura, automaticamente ela não vai alterar o estado físico. Então, é calor sensível. Ó, se é calor sensível, calor é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Agora, é só substituir os valores na fórmula. Então, eu tenho que o Q, que é a quantidade de calor, é 120. A minha massa eu não sei, que é justamente o que eu quero encontrar. O calor específico é 1 e a minha variação de temperatura é 80. Substituindo aí, ó, calor 120, massa não sei, calor específico 1, variação de temperatura 80. Esse 80 aqui, ó, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter o quê, ó? 120 dividido por 80, que vai dar o quê? 1,5, tá? 120 dividido por 80, poderia também cortar 0 de um lado, 0 do outro, ficaria a mesma coisa que 12 dividido por 8, que também dá 1,5. Veja, aqui é a massa, e a unidade da massa, observem bem, está em quilos. Então, essa quantidade de calor que eu cedi para o ambiente em 1 hora, daria para aquecer 1,5 kg de água de 20 graus até 100 graus Celsius. Tá bom? Nossa resposta, letra B, alternativa B. Tranquilo? Muito fácil, muito fácil. E aí, só para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu vou colocar mais uma questãozinha, a última de hoje, tá? Diz assim, ó: 2 corpos A e B com massas iguais e temperaturas TA 50 graus Celsius e TB 10 graus Celsius são colocados em contato, tá? Então, 2 corpos são colocados em contato, eles vão trocar calor entre si até atingirem a temperatura de equilíbrio. Então, um tem 50 graus Celsius, o outro tem 10 graus Celsius, e eu coloco os dois em contato, encosto um no outro. Eles vão trocar calor até que iguale a temperatura dos dois, até atingir a temperatura de igualdade, de equilíbrio, tá bom? O calor específico de A é o triplo do de B, tá bom? Então, o calor específico de A é 3 vezes o calor específico de B. Se os dois corpos estão isolados termicamente, a temperatura de equilíbrio é... Gente, é importante a gente considerar que esses corpos estão isolados termicamente pelo seguinte:
Quando ele disser que os corpos estão isolados termicamente, significa dizer que eles estão trocando calor somente um com o outro. Eles não estão trocando calor, por exemplo, com o ambiente externo, tá bom? Então, quando ele diz que os corpos estão isolados termicamente, significa dizer que eles estão fazendo troca de calor somente entre eles, tá? Você vê aqui que o corpo A, ele tem uma temperatura inicial de 50 graus Celsius e B, uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Vamos lembrar do comecinho da nossa aula. O corpo sempre cede calor do que tem maior temperatura para o que tem menor. Então, como nesse caso A tem a temperatura maior e B a menor, o calor vai ser cedido de A para B. Ou seja, A cede calor e B recebe calor, tá bom? Todo calor que A ceder, B receberá. Até porque os dois corpos estão isolados termicamente. Tá vendo? Eles estão isolados. Então, todo calor que A ceder, B irá receber, tá bom? E aí, essa troca de calor vai acontecer até o momento que a temperatura de A se igualar com a temperatura de B. E eu quero saber exatamente que temperatura é essa. A verdade é, nós não sabemos que temperatura é essa, justamente por isso eu vou chamar essa temperatura de equilíbrio de T, tá bom? Outra coisa que vocês vão observar, como eles vão trocar calor entre si até igualar a temperatura, vai variar a temperatura de A e vai variar a temperatura de B, certo? Vai variar de A, vai variar de B. Ou seja, A troca calor sensível e B também troca calor sensível, tá? Como a temperatura dos dois sofre variação, é calor sensível para A e é calor sensível para B também, tá? Essa troca vai ocorrer até que a temperatura final de A seja T e a de B também seja T, que é o que a gente chama temperatura de equilíbrio. Tá aqui, ó, estão vendo? Temperatura de equilíbrio, tá? Então, sabendo disso, vamos ver o que a gente tem para organizar o problema. Primeiro, A tem 50 graus Celsius, B tem 10 graus Celsius. O corpo A cede calor e o corpo B recebe calor, até que haja o equilíbrio térmico. As temperaturas dos corpos se igualem a T. O que eu falei? Então, A começa com 50 graus Celsius e termina com T. B começa com 10 e termina com T. E vamos lá, como é calor sensível, eu vou precisar da variação de temperatura. A temperatura final para os dois é T, é a temperatura de equilíbrio térmico. Lembre, inicialmente as temperaturas são diferentes. No final elas vão se igualar. Então, a temperatura inicial de A é 50 e a final é T. Variação de temperatura de A é a final T menos a inicial 50. Para B, a mesma coisa. A final é T menos a inicial, que é 10. Lembrem vocês, toda variação ela é o valor final menos o valor inicial. Então, nesse caso aqui, tanto para o corpo A como para o corpo B, a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, que eu estou chamando aqui de T. E a temperatura inicial são essas duas temperaturas aqui que ele me deu, tá bom? Calcula aí a variação de temperatura para um e para o outro. Como há troca de calor somente entre eles, a soma do calor de A com o calor de B tem que ser zero. Todo calor que é cedido por A é absorvido por B. Então, um tem calor negativo, o outro tem calor positivo. Todo calor que sai de um, que um perde, o outro ganha. Então, tirando a perda de um e juntando
com o ganho do outro vai zerar, ou seja, tudo que foi cedido por um foi absorvido pelo outro, tá? Então, a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é zero, tá? O calor que A perdeu, que é negativo, vai ser exatamente a quantidade de calor que B ganhou. Então, quando você pega um número positivo e junta com o simétrico dele, tá? O mesmo número trocando o sinal, tá? Vai dar zero, tá? Toda vez que tiver troca de calor, esse somatório ele é zero, tá? Lembra também que as massas dos corpos são iguais. A gente leu lá no problema que as massas são iguais, mas que o calor específico de A é o triplo do calor específico de B. Ou seja, o calor de A é 3C e o de B é C, tá bom? O de A é 3 vezes o de B. Se você quiser chamar aqui também de X, ó, calor de BX e calor de A 3X também dá no mesmo, tá? E aí a gente já vai calcular o calor de A. Quem é o calor de A? A massa, que eu não sei, é M, tá? O calor específico, que é 3C, e a variação de temperatura, que é T-50. Aqui é o calor de A. Esse primeiro aqui é o calor de A. Aí depois o calor de B, ó. A massa, que é a mesma, eu vou chamar de M, né? Se eu chamei a do primeiro de M, e eu sei que as massas são iguais, a do segundo também é M. O calor específico, C, e a variação de temperatura, T-10. Somou o calor de A, que é esse aqui, ó, com o calor de B, que é esse outro aqui, dá zero. O que eu posso fazer? Posso pegar um desses termos e jogar para o outro lado da igualdade. Digamos que eu pegue esse calor de B e jogue para lá, ó, o outro lado. Tá somando? Passa diminuindo, tá vendo? Ó? Ele estava somando desse lado esquerdo, passa para o outro lado, diminuindo. E aí, quando chegar nessa hora, se liga no detalhe. É uma igualdade. E quando eu tenho uma igualdade, eu tenho um equilíbrio. Se eu tiro desse equilíbrio uma coisa de um lado e a mesma coisa do outro, o equilíbrio continua, certo? Por que eu estou dizendo isso? Perdão. Eu posso cortar esse M de um lado do outro, o C de um lado do outro, ó. Se ligou? Ó, corta M de um lado, M do outro. Tirou M dos dois lados, o que é igual permanece igual. Tirou C dos dois lados, o que é igual permanece igual. Vai te sobrar o quê? 3 vezes T menos 50 e menos T menos 10. Sobrou, não foi? Ó, 3 vezes T menos 50 menos T menos 10. Vou multiplicar aqui, ó, 3T, 3 menos 50, né? Ó, 3 vezes T e 3 vezes menos 50. Aqui é como se eu tivesse menos 1, tá bom? Ó, menos 1 vezes T, menos 1 vezes menos 10. Vai ficar assim, ó, 3 vezes T, 3T, 3 vezes menos 50 dá menos 150. Menos 1 vezes T dá menos 1T, ou menos T. Menos 1 vezes menos 10, ó, sinais iguais, o resultado fica positivo. Passo o T para um lado, quem não tem T para o outro. Então, esse menos T do lado direito foi para a esquerda, somando. E esse menos 150 foi para o lado direito, somando também. 3 e 1, 4. Então, vou ficar com 4T. 10 mais 150 dá 160. Esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 160 dividido por 4, 40 graus Celsius. Isso quer dizer que após o final das trocas de calor, eu vou igualar a temperatura do corpo A e do corpo B exatamente em 40 graus Celsius. Minha resposta está na alternativa D, ok? Belezinha? Estamos chegando aí a 1 hora de live, 1 hora de aula, tá? E aí, só para não alongar demais, lembrar vocês dos meus serviços de aula de reforço para matemática, tá? Atendo em domicílio para as cidades de Petrolina e de Juazeiro, tá bom?
bom? Precisou, é só entrar em contato, tá? Agradeço demais a audiência de vocês, tá?